Milhões de paulistanos deixam a cidade para os feriados da Páscoa e Tiradentes. Polícia aperta o cerco contra a madrasta suspeita de matar o enteado no Rio Grande do Sul. Com açúcar e com afeto, um bom nível de glicose no sangue pode melhorar o relacionamento entre os casais. Ruim para os Estados Unidos, bom para o Brasil. Pragas destroem produção de laranjas na Flórida. No último minuto, mulher impede execução de condenado no Irã. E na hora do esporte, o Santos goleia o misto de Mato Grosso e garante vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Olá, boa tarde. 2 milhões de veículos devem sair de São Paulo para os feriados da Páscoa e de Tiradentes. E segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito deve começar a ficar intenso já nessa quinta-feira. Vamos ao vivo para o Sistema Anchieta Imigrantes com a repórter Daniele Berti. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos no quilômetro 28 da rodovia dos Imigrantes. O paulistano começa assim a deixar a cidade, mas por enquanto, por aqui não há trânsito. Agora há pouco, ao meio-dia, vai começar a Operação Descida, que segue até às 18 horas da sexta-feira. O motorista, ele segue em direção ao litoral. Ele vai poder utilizar as duas pistas da Via Anchieta e também a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Nesse período, para subir, ele pode utilizar a pista norte também da rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, concessionária que administra a rodovia Anchieta Imigrantes, estima que entre 250 a 365 mil veículos utilizem as rodovias para descer em direção à Baixada Santista na semana de feriados agora de Semana Santa e também de Tiradentes. A recomendação para os motoristas é que poupem os freios na descida da serra, engrenando os carros, que respeitem os limites de velocidade e também não trafeguem na região do acostamento. Com relação à subida, a operação Subida começa às 3 horas da tarde do domingo e vai até às 11 horas da noite da segunda-feira. Gabriela, com você aí no estúdio. Obrigada, Daniele. E quem pretende viajar de ônibus também deve ficar atento, que a estimativa é que 200 mil pessoas vão usar os 3 terminais rodoviários para sair de São Paulo. Quem tem as informações é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Para suprir essa demanda extra de passageiros, foram disponibilizados mais 2.200 ônibus nos terminais do Jabaquara, Barra Funda e Tietê, que é de onde a gente fala agora. Já tem bastante gente aqui no setor das bilheterias, mas a movimentação só deve ficar intensa mesmo a partir das 4 horas da tarde e aí não tem jeito. Até o dia 22 de abril, todos os terminais aqui da capital paulista devem ficar bastante cheios. Ainda tem passagem para todos os destinos, mas os locais mais procurados são Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Curitiba, Angra dos Reis, interior e litoral paulista. As recomendações para quem pretende viajar de ônibus nesse fim de semana comprar a passagem antecipada, chegar com 1 hora de antecedência do embarque, não esquecer de identificar a bagagem com nome e telefone e trazer os documentos, além de ficar de olho nas crianças. Gabriela. Obrigada, Adriana, pelas informações. A expectativa do comércio é grande para as compras do almoço da Sexta-feira Santa, mas os consumidores estão de olho nos preços dos peixes e de outros ingredientes. A repórter Luiz Versuti acompanhou o movimento numa feira livre de São Paulo hoje de manhã, traz as novidades. Aqui numa feira na zona oeste da capital, o movimento pela manhã foi bem tranquilo. Segundo os feirantes, os preços dos principais ingredientes para o almoço de Sexta-feira Santa estão estáveis em relação à Páscoa do ano passado. Os itens mais procurados continuam sendo o bacalhau, o filé de pescada, a batata, o azeite e as azeitonas. Os preços estão estáveis esse ano, igual ao ano passado, praticamente. Eu acredito que a carne nacional aumentou muito mais que o bacalhau. Mas para os consumidores, os preços estão bem mais caros e estão também pesando no bolso. Muito caro, lógico. Muito caro. Quem comprar hoje vai ter que comprar pouquinho, porque se quiser comer. Olha, ainda sobre os preços dos ovos de Páscoa, também é importante ficar de olho. Faltam 3 dias para a Páscoa. Muitos consumidores acabam deixando a compra dos ovos para a última hora. E a dica, como sempre, é pesquisar bastante, porque o mesmo ovo de Páscoa pode custar mais que o dobro em diferentes estabelecimentos. Pelos corredores, uma infinidade de opções. São ovos de chocolate ao leite, crocante, trufado e temáticos, recheados de brinquedos.
tudo para atrair os consumidores. Difícil escolher o ovo nessa hora? Tá, moça, tá muito difícil mesmo. Muitas opções, é prima, é sobrinho. Mas na hora de escolher o ovo de Páscoa é preciso cuidado. Vale a regra de sempre. Nada de sair por aí comprando sem pesquisar. Nesta época, os preços dos chocolates podem variar até 160% na mesma cidade. A pesquisa do Procon foi feita em 108 estabelecimentos da capital, em 17 municípios do interior de São Paulo. A comparação foi nos mesmos produtos, variando o preço de estabelecimento para estabelecimento. Inclusive, na mesma rede, a gente encontra preços diferentes. Uma mesma rede, uma loja localizada num bairro mais popular, ela tem um preço, num bairro mais classe A, ela tem outro preço para o mesmo produto. Segundo o Procon, o valor dos ovos subiu em média 7,2% na capital paulista na comparação com 2013. Os bolos de Páscoa tiveram alta ainda maior, 13,2%. Nos dois casos, o aumento ficou acima da inflação no período, que foi de 5%. Além de abrir os olhos com os preços, o consumidor deve também ficar atento a outras dicas para não ser lesado nas compras. Além do preço, o consumidor tem que estar atento à qualidade do produto, verificando os ingredientes na embalagem e, no caso de produtos que oferecem brinquedos, também verificar a faixa etária adequada para a criança e também se tem um selo do Inmetro ou de outro órgão fiscalizador. E por falar em chocolate com açúcar e com afeto, pesquisadores de Ohio, nos Estados Unidos, concluíram que um bom nível de açúcar no sangue pode ajudar a controlar os impulsos agressivos. Em outras palavras, mais glicose, menos brigas. Brigas definitivamente não são um problema no casamento de Célia e Sidney, juntos há 45 anos. Eu acho que é questão de compreensão. Sidney conta um segredinho da esposa, a paixão por doces e como eles afetam o humor dela. Quando não tem doce, ela abriu uma lata de leite condensado e tomá-la. Mas aí fica calma na hora. Sim, sim. O efeito positivo da glicose no organismo foi comprovado por um estudo recente. A conclusão de que alimentos doces fazem bem à relação conjugal é de uma universidade americana. Testes feitos com cerca de 100 casais mostraram que baixos níveis de glicose no sangue aumentam a agressividade. Por isso, para se evitar brigas, o momento ideal para as discussões de relacionamento seria logo após as refeições. A glicose é a principal fonte de energia do cérebro e aumenta a produção da serotonina, hormônio responsável pela regulação do humor e do prazer. Ela está presente em alimentos compostos por carboidratos, como doces, pães, macarrão e batata. Na falta de glicose, começa a ter diminuição de memória, diminuição de raciocínio, tá? Diminuição de atenção e mau humor. Mau humor que é muito comum nos adeptos de dietas com restrição de carboidratos, totalmente contraindicadas por este endocrinologista. No entanto, o consumo exagerado desses alimentos também pode ser perigoso. Qualquer coisa que você comer em excesso vai fazer você engordar. E se você engordar, você vai ter todos os problemas da obesidade, diabetes, hipertensão, etc. e tal. É uma questão de moderação. Mais de 20 pessoas foram presas em Salvador por participarem de saques e arrombamentos durante a greve da Polícia Militar iniciada nesta terça-feira. Aproveitando a falta de policiamento, dezenas de pessoas saquearam lojas e supermercados nas áreas de comércio de Salvador. Um grupo chegou a jogar um carro contra a porta de uma loja para facilitar a entrada dos saqueadores. A greve da Polícia Militar entrou no impasse depois que o governo da Bahia considerou impossível atender às reivindicações dos grevistas, que chegam a pedir aumentos de até 80% para algumas faixas salariais. Complica-se a situação da madrasta do menino de 11 anos encontrado morto em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Ela e uma amiga são as principais suspeitas. A polícia acredita que há provas contra a madrasta Graciele Ugolini e sua amiga Edelvânia Virganovitz. O pai é suspeito de encobrir o crime. Bernardo Uglione Boldrini morreu no dia 4 de abril, mesmo dia de seu desaparecimento. A causa da morte não é detalhada, mas diz que ocorreu de forma violenta.
Amigos e parentes afirmam que o menino Bernardo se queixava de abandono afetivo e de maus tratos por parte da madrasta. O pai, Leandro Boldrini, era investigado pelo Ministério Público por abandono. No começo do ano, o próprio garoto chegou a procurar o Ministério Público de Três Passos e pediu para morar com outra família. Mas após ouvir o pai, o juiz da Vara da Infância e Juventude decidiu dar uma chance de reaproximação com o filho. O corpo de Bernardo foi enterrado em Santa Maria, ao lado do túmulo da mãe, Odilaine Uglione. Ela teria se suicidado em 2010, dentro do consultório médico do pai de Bernardo. A avó materna do menino quer reabrir a investigação da morte de Odilaine e a polícia suspeita de disputa por herança nos dois casos. Em Buenos Aires, a polícia libertou uma jovem que ficou 12 anos em cárcere privado. Durante esse tempo, ela foi mantida numa garagem junto com um cachorro e um macaco. A menina passou todos os anos sendo alimentada com a mesma comida dada aos animais, saiu pesando 20 quilos. A vítima só foi libertada porque uma irmã suspeitou que ela estava viva e decidiu procurá-la. Em seguida, passou as informações para a polícia. Os sequestradores já estão presos, mas a identidade deles não foi revelada porque as autoridades buscam outros suspeitos. A menina está internada em uma unidade de cuidados intensivos para recuperar o tempo que passou nessas condições precárias. Cuidado com o que você publica nas redes sociais. É que além dos amigos, os seus futuros patrões também estão de olho. E eles levam em conta o que foi publicado no seu perfil na hora de te contratar ou não. Com mais de 1 bilhão de usuários, o Facebook recebe diariamente uma infinidade de conteúdo, que vai desde notícias polêmicas até a foto tirada com os amigos no final de semana. Várias pessoas fazem do seu perfil uma espécie de reality show, com uma exposição descontrolada do que acontece em suas vidas. Tenho amigos que são sem noção. Eles não postam qualquer coisa, postam fotos sem camisa, foto de cueca. Eu mesmo colocava umas fotos antigamente que hoje em dia eu não colocaria. O que muitos ainda não se deram conta é que as postagens na rede social criada por Mark Zuckerberg podem servir como informação estratégica para muitas empresas na hora de contratar um profissional. Uma pesquisa americana apontou que mais de 90% dos responsáveis pela contratação nas empresas estão propensos a olhar os perfis sociais dos candidatos durante o processo de seleção. O estudo mostrou ainda que mais de 40% das empresas admitiram ter encontrado informações nas redes sociais que influenciaram na decisão de não contratar um candidato. Conteúdo impróprio, por exemplo, fotos com cunho sexual, comentários racistas ou de cunho religioso podem ser interpretados de uma maneira negativa. Outra questão muito importante que o jovem tem que tomar cuidado com o português, né? Então, às vezes ele faz alguma publicação errada, comenta de outras empresas, que isso é muito prejudicial para a imagem dele. Jade é usuária do Facebook há quase 5 anos. Desde o início, ela adotou estratégias com relação à postagem de conteúdo em sua página. Tanto o feed quanto as fotos é vinculado somente aos meus amigos e família. Essa analista de treinamento dá dicas importantes para deixar o perfil na rede social mais atrativo para as empresas. O seu e-mail tem que estar atualizado, as universidades, os cursos que você já fez é muito importante para a tua bagagem. E se você tem alguma informação a agregar, algum projeto que você desenvolveu, vale publicar também, porque daí dá um diferencial quando o selecionador for buscar o teu perfil. A Polícia Federal apreendeu 34 celulares que o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato, usava para fugir dos grampos. 7 aparelhos estavam com o Youssef na hora da prisão e outros 27 no escritório dele. Agora os policiais vão fazer um levantamento das ligações para tentar apurar novos dados na operação sobre lavagem de dinheiro no valor de 10 bilhões de reais. Por enquanto, já foram identificadas 5 offshores, ou seja, empresas com sede no exterior que eram usadas para transferência de dinheiro. A polícia acredita que Youssef recebia propinas e repassava de uma empresa para outra e até para partidos políticos. 3 dos 9 condenados do Mensalão que cumprem pena no Distrito Federal vão deixar o presídio hoje para passar o feriadão da Páscoa em casa. A Justiça aceita a denúncia contra 19 envolvidos no chamado Mensalão do DEM. O deputado André Vargas, do PT, resiste às pressões para renunciar. Veja as notícias da polícia ou da política. Condenados no processo do Mensalão, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-deputado João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas, vão para casa hoje e só voltam a dormir no presídio na terça-feira. Jacinto Lamas queria também participar de uma vigília durante a madrugada, mas a Justiça negou o pedido. Os 3 não podem ficar fora de casa depois das 18 horas.
Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia contra 19 envolvidos no esquema de corrupção conhecido como Mensalão do DEM. Entre eles estão o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o ex-vice-governador Paulo Otávio. No processo, o Ministério Público pede que os réus devolvam mais de 700 milhões de reais aos cofres públicos. O deputado André Vargas, do PT, resiste às pressões do partido para renunciar ao mandato. Ontem, ele oficializou somente a renúncia ao cargo de vice-presidente da Câmara. André Vargas está sendo investigado pela Comissão de Ética por envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal. O deputado teria atuado dentro do governo para conseguir contratos para empresas do doleiro. Não é de hoje que funcionários de empresas e políticos usam desculpas, no mínimo suspeitas, para justificar atos nebulosos. Uma prática que se tornou comum no Brasil. O deputado André Vargas, do PT do Paraná, renunciaria ao cargo com a justificativa de preservar a família e principalmente os filhos. Mas, por enquanto, os parentes terão que esperar. O deputado tenta evitar a cassação por suspeita de corrupção no envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso e indiciado com outras 45 pessoas no inquérito da Polícia Federal que investiga a lavagem de dinheiro. Vargas também viajou com a família que tanto quer preservar no jatinho alugado pelo doleiro. Eu reconheço, fui imprudente. Nós gostamos de reconhecer e de construir as nossas justificativas, incluindo sempre a família. Isso nos dá tranquilidade, comodidade psicológica e isso dá referência, reconhecimento, credibilidade ao outro. Se é verdade que os filhos estão sendo incomodados, eu lamento muito, mas a culpa é do pai. E mostra que a sociedade está cansada de casos de corrupção. Outros, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, usaram aviões da Força Aérea Brasileira em passeios particulares. E a justificativa veio a jato. E eu utilizei o avião, como tenho utilizado sempre, na representação como presidente do Senado Federal. Usar desculpas nem sempre convincentes para justificar determinados atos não é novidade no cenário político brasileiro. Há mais de 20 anos, um dos primeiros grandes escândalos de corrupção da era pós-ditadura ficou marcado por uma boa desculpa, que envolvia as loterias. O caso de desvio de verbas do orçamento com o uso de empresas fantasmas ficou conhecido em 1993 como o escândalo dos anões do orçamento, em razão da baixa estatura dos envolvidos. Um deles, João Alves, então deputado do PFL, revelou ter sorte privilegiada. Ganhou 56 vezes na loteria em apenas um ano. E Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Durante uma feira gastronômica no mês passado, o prefeito de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, exaltou os baixos índices de criminalidade no município e disse que era preciso evitar a entrada de baianos e goianos para que tudo se mantivesse tranquilo. E depois, é claro, se desculpou. Eles fazem o teatro deles, né? Mas eles também sabem que a gente já não acredita mais. O político, na verdade, ele representa a média do pensamento e da atitude nacional. Então, o político é o que o brasileiro é, não é nenhum extraterrestre, não veio de Marte. Saiu daqui da nossa sociedade mesmo. Má notícia para os Estados Unidos e boa para o Brasil. A produção de laranjas na Flórida pode ter o pior resultado das últimas 3 décadas. É que 2 tipos de pragas estão destruindo as plantações da região. O preço do suco de laranja já dá o sinal de alerta. É o mais alto dos últimos 2 anos. Esta deve ser a menor safra colhida na Flórida desde 1985. São calculadas cerca de 110 milhões de caixas. Apesar de assustar os agricultores americanos, a notícia pode ser boa para o Brasil, o maior produtor de laranjas do mundo. Com a produção da Flórida em baixa, a exportação do suco brasileiro deve crescer e alcançar melhores preços. Uma das pragas que atinge as plantações americanas vem da Ásia e provoca uma doença nas árvores conhecida como enverdecimento dos cítricos. A Guarda Costeira da Coreia do Sul afirma que a equipe de resgate que tentava entrar no barco que naufragou não conseguiu acessar os quartos, onde eles acham que ainda pode ter sobreviventes. Pelo menos 290 pessoas seguem desaparecidas. Segundo as autoridades, a embarcação mudou de rota antes de afundar. 9 mortes foram confirmadas até agora. Veja essa e outras notícias internacionais. A
Após interrogar o capitão e outros membros da tripulação, a guarda costeira sul-coreana informou que a embarcação fez um desvio do trajeto recomendado. Além disso, o barco teria feito uma manobra brusca, provocando o deslocamento de parte da carga. Helicópteros, navios e mergulhadores seguem procurando pelos desaparecidos. O barco levava 475 passageiros, a maioria estudantes. Uma tentativa de invasão ao quartel de Mariupol, no leste da Ucrânia, deixa pelo menos 3 mortos e 13 feridos. A cidade fica a 50 metros da fronteira com a Rússia. Cerca de 300 manifestantes atacaram o prédio com coquetéis Molotov e atiraram contra os soldados que estavam na unidade. Os militares responderam com tiros de alerta e depois alvejaram os atiradores. A justiça francesa definiu hoje a extradição de Antônio Lorusso, chefe da Camorra, para a Itália. Ele foi preso ontem à tarde na cidade de Nice. Condenado a 20 anos de prisão por associação mafiosa e formação de quadrilha, Lorusso está foragido há 4 anos. Está entre os 100 criminosos mais procurados da Itália. O mafioso, que tem 33 anos, chefia o clã mais poderoso da Camorra. Uma mulher salva a vida de um condenado à morte pela forca no Irã no último minuto. É que, de acordo com a lei do Corão em vigor no país, baseada no olho por olho, só os parentes de uma vítima de assassinato podem perdoar o culpado. E foi o que aconteceu. Como as imagens são muito fortes, a gente não vai mostrar todas elas, só uma parte do que aconteceu. Olha aí. Pouco antes do horário previsto, uma multidão já se reunia para ver a execução. O condenado esperou 7 anos pela sentença. Aos 17 anos, ele matou um colega de escola da mesma idade. No último minuto, a mãe da vítima, depois de estapeá-lo no rosto, decidiu pelo perdão. Outro caso que chama a atenção no país é o da jovem Reinaé Jabari, de 26 anos. Ela está presa há 7 anos por ter assassinado um homem que tentou estuprá-la. Um tribunal de Teherã já confirmou a sentença de morte da iraniana, mas uma campanha internacional feita pela internet tenta impedir a execução. Até agora, os familiares da vítima se recusaram a perdoar Reinaé. Depois da China, o Irã é o país que mais aplica a pena de morte no mundo, de acordo com a Anistia Internacional. O Brasil figura entre os países mais perigosos do mundo para o exercício do jornalismo, de acordo com o Índice de Impunidade publicado pelo Comitê de Proteção a Jornalistas, que é uma organização independente com sede em Nova York. Entre 2008 e 2014, foram contabilizadas 29 mortes de jornalistas brasileiros. A maioria trabalhava para veículos impressos e cobria casos de corrupção. A taxa brasileira foi a 3ª mais alta na América Latina. A Colômbia lidera o ranking no continente, seguida pelo México. Na escala global, o Iraque é o país com mais mortes de jornalistas, um total de 164, seguido pelas Filipinas, Síria, Argélia e Rússia. No Brasil, 70% dos assassinatos seguem impunes. Aqui, um dos casos registrados pelo comitê foi a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Ele cobria um confronto entre policiais e manifestantes durante protesto no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, quando foi atingido na cabeça por um explosivo. 2 acusados pelo crime, Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza, estão presos e aguardam julgamento. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, é um dos monumentos históricos mais visitados do mundo. Recebe cerca de 14 milhões de pessoas por ano. No ano passado, a igreja fez 850 anos e ganhou de presente uma restauração. Olha só como ficou a catedral. A pedra fundamental de Notre-Dame foi colocada em 1163. A catedral de arquitetura gótica levou 180 anos para ser construída. Fechada e profanada a partir de 1790, durante a Revolução Francesa, a igreja voltou a ser símbolo da França com a publicação do romance O Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo. Como parte da restauração que marcou os 850 anos da construção, a catedral ganhou 8 novos sinos na Torre Norte e um segundo bem maior na Torre Sul. Por dentro, o órgão também foi restaurado. Um processo meticuloso que incluiu a limpeza dos 8.000 tubos que formam o instrumento, alguns deles datados da Idade Média. A iluminação também ganhou cara nova. A restauração da catedral, de 128 metros de comprimento e até 96 de altura, custou 6,5 milhões de euros e foi financiada por doações. Agora a gente vai para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara já está aqui com a gente. Boa tarde, Nadiara. Como fica a situação no feriado? Quem está saindo aí vai viajar, vai ter sorte?
Boa tarde. Vai ter uma mudança no tempo. Hoje a gente já observou aí que o sol está brilhando um pouco mais forte. Amanhã e a sexta-feira e o sábado vão ser bem aproveitáveis aí, tanto aqui na capital paulista como também para quem vai viajar para o litoral. Só que no finalzinho do sábado tem uma frente fria chegando. Essa frente fria deve deixar o tempo bem mais carregado durante o domingo de Páscoa e também na segunda-feira, que também é feriado. E aí, com o tempo mais fechado, a temperatura volta a diminuir. Essa frente fria que deve chegar aqui em São Paulo na metade do feriadão, ela está se formando lá na região sul. Por enquanto, é uma área de baixa pressão que deve dar origem a esse sistema durante a sexta-feira. Hoje, então, a chuva deve voltar a atingir boa parte da região sul. Por enquanto, o tempo está ainda mais aberto, mas até o final desta quinta-feira, a chuva volta a atingir grande parte da região sul, inclusive entre o oeste do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, tem risco até para temporais no final desta quinta-feira. Entre sudeste, centro-oeste e norte do Brasil, são áreas de instabilidade que trazem aquelas pancadas de chuva, principalmente no final da tarde. Aqui em São Paulo até podem ocorrer algumas pancadas de chuva, mas é algo bem isolado e também com baixo acumulado. No nordeste do país é que tem previsão de uma chuva um pouco mais intensa, especialmente aqui na faixa norte da região entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Tempo seco e ensolarado só nesta área clara do mapa aqui entre o norte de Minas Gerais e o interior da Bahia. Durante a tarde vai fazer calor na maior parte do país, principalmente nas áreas em vermelho. A máxima chega a 32 graus em Teresina e também em Manaus. Aqui na capital paulista a temperatura já está em elevação, tempo mais abafado e máxima de 26 graus. Lá na região sul, antes da chuva chegar, também faz calor. A máxima hoje chega até os 30 graus em Porto Alegre. O tempo deve permanecer instável lá na região sul até a sexta-feira. No sábado a chuva começa a diminuir e tem previsão para acumulados de até 70 milímetros. Aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o tempo deve ficar mais carregado a partir do domingo. Os acumulados de chuva não devem ser tão elevados, ficam em torno dos 35 graus. Previsão de muita chuva ao longo do feriadão na faixa norte do Nordeste e principalmente na região norte do país, onde os acumulados devem variar de 130 até 150 milímetros em 5 dias. Gabi. Obrigada, Nadiara. O Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da USP anunciam uma parceria com a Beneficência Portuguesa com o objetivo de melhorar o atendimento à população. As informações com a repórter Luísa Versucci. Na manhã de hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou a parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Beneficência Portuguesa. Essa parceria vai garantir 40 leitos de retaguarda para os pacientes que procurarem pelo pronto-socorro do INCOR. Dependendo do caso e da gravidade, eles serão transferidos para a Beneficência Portuguesa. O objetivo disso é garantir a segurança e a comodidade desses pacientes. O investimento do governo do estado foi de 17,2 milhões de reais. 40 vagas imediatas. O primeiro paciente já será transferido hoje. Isso vai possibilitar uma ampliação dos serviços aqui e, segundo, tirar os casos ambulatoriais para a Várzea do Carmo. Isso também vai possibilitar que casos mais graves, mais urgentes, fiquem no hospital de alta complexidade, como é o INCOR. E veja a seguir na Hora do Esporte, os gastos com a Olimpíada do Rio 2016 chegam a quase 37 bilhões de reais. E mais. Pela Libertadores, Cruzeiro de Minas Gerais empata no último minuto e evita a derrota em casa. A papaína encontrada numa mão é altamente digestiva e tem excelente poder laxante.